Boa tarde, quero cumprimentar aqui os colegas, arquitetos, arquitetas urbanistas, demais profissionais, visitantes, senhoras e senhores. É um prazer recebê-los aqui para mais uma edição do Café no Cal. Café no Cal é uma reunião que a gente faz com os nossos colegas para tratar de temas importantes e que interessam diretamente à nossa atividade profissional. Hoje nós vamos falar do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um plano muito importante para todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos entender como foi feito esse processo, do ponto de vista até metodológico da sua elaboração, e também vamos discutir aqui por que não há a implantação do plano, o que falta para as coisas acontecerem. Da mesma forma, não se pode deixar de falar do plano metropolitano, que é um plano que é resultado direto de muito esforço de trabalho e que também não se implantou até hoje na sua plenitude. Quero saudar aqui o conselheiro Tadeu, Paulo Tadeu, que está aqui presente, conselheiro aqui Carlos Abreu, que é nosso vice-presidente, que vai fazer aqui o papel de moderador, né? Controlar aqui o tempo, controlar depois as perguntas. O objetivo é sempre a troca de conversa e a gente abre depois para as perguntas, os questionamentos e as sugestões, não só diretamente com relação ao tema, como com relação direto ao nosso conselho. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo não pode ser, como foi durante muito tempo, simplesmente um cartório fechado. O Conselho ele é sustentado por todos nós, arquitetos, arquitetas e urbanistas, e ele tem que estar aberto à participação das pessoas. Por isso a gente tem promovido esse tipo de encontro com frequência. Temos aqui, que eu vou já chamar aqui para compor aqui a nossa mesa poltrona, né, virtual aqui. Com muito prazer, eu quero anunciar aqui o nosso colega arquiteto urbanista Vicente Loureiro. Vicente Loureiro é um grande responsável pela tese, pelo planejamento, pela proposta de estudo para a região metropolitana, né? Muitos anos dedicados a essa questão e ele vai falar aqui, bater esse papo aqui conosco. É um prazer, uma honra para o Cal recebê-lo mais uma vez aqui. Quero chamar também o Leandro Galeixo Damasceno, que é assessor da Secretaria de Planejamento Social e Econômico, por favor, que é a secretaria responsável pela elaboração e aplicação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, e chamar o nosso vice-presidente Abreu, que vai assumir aqui a moderação. Eu quero justificar aqui a ausência do deputado estadual Luiz Paulo, porque, infelizmente, ele foi convocado, ele não sabia, foi convocado hoje, às pressas, para uma reunião, na verdade, uma reunião, a sessão plenária, né, na Alerj, na Assembleia, porque vão fazer hoje a eleição do novo presidente da Alerj. A gente sabe que o momento político do Rio de Janeiro é complexo, né, nós estamos numa situação que não temos nem governador, então é um momento tenso, é um momento de preocupação, e o Luiz Paulo, que é engenheiro, deputado, responsável todo o projeto de lei que criou tanto a questão do plano metropolitano como o plano de desenvolvimento econômico e social, infelizmente não vai estar aqui conosco. Então desejo a todos uma boa palestra, já passo aqui para o Abreu para ver quem vai falar primeiro, como é que combinou isso, e vamos em frente. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, um prazer tê-los aqui, nossa casa aberta a essas discussões, isso é fundamental. Eu vejo algumas figuras que se repetem aqui, né? Presença sempre marcante aqui dentro do Cal, em toda a atividade do Café no Cal. Gostaria de chamar inicialmente o nosso amigo Vicente Loureiro, que vai abrir essa palestra, e após isso nós vamos dar sequência e posteriormente entrar na fase de perguntas. Então, inicialmente, Vicente. Tem projeção dele? Olá. Olá, boa tarde a todos e todas. Como disse o Sidney e o Abreu, eu sou arquiteto, urbanista e
dirigi por um período a Câmara Metropolitana, um órgão de gestão da região metropolitana, um órgão intergovernamental, e que foi responsável pela elaboração do plano diretor da região metropolitana, mas principalmente pelo restabelecimento da região metropolitana, do Estado, e as condições básicas, fundamentais para a sua governança. Mas, assim, eu prefiro, Sidney, falar um pouco dos desafios que continuam presentes, alguns números, algumas evidências que fazem com que a gente pense e perceba a importância de ter um trato para esses problemas complexos, que não pode ser apenas a visão local. Eu vou dar 2 exemplos recentes, né, dessa dificuldade, quando você não tem um ambiente, apesar de ter a lei, apesar de ter um órgão metropolitano criado, ele não foi capaz, por exemplo, de ajudar a resolver um impasse da semana passada, quando o prefeito do Rio de Janeiro resolveu fazer a extensão, combinado ou não se sabe direito, com a prefeitura de Mesquita, uma extensão do BRT, um alimentador do BRT municipal do Rio de Janeiro, e aí o DR, corretamente, que isso é uma missão do Estado, né, a concessão das linhas de transporte por ônibus intermunicipais, teve que intervir, porque não poderia ser feito daquela forma, e eu senti ali a ausência desse organismo metropolitano de fazer a concertação, a conversa, a negociação entre níveis de governo para que a gente possa tomar a decisão mais adequada, mais correta. Da mesma forma, eu viajei recentemente, foi a um seminário na Holanda, e assim como mais do que comum na Europa, em outros países, você até com o celular, se habilita no celular, e você passa do transporte para lá e para cá o dia todo, de manhã, de noite, sem saber se é metropolitano, se é municipal, está ali no celular e você resolve a vida. E aqui a gente tem um bilhete único, que não é único, tem um já que já era, não se comunicam. É inacreditável, não estou fazendo piada, é inacreditável no tempo que a gente paga a conta, faz tudo pelo celular, a gente não ter ainda conseguido uma engenharia política capaz de fazer com que os agentes, né, responsáveis pelo serviço tão essencial, tão presente no nosso cotidiano, se falem e se estabeleça ali uma regra, uma condição com que essa situação possa ser praticada. Então, com esses 2 exemplos, eu imagino demonstrar o quanto é que é importante para a mobilidade, para o saneamento, para o uso e ocupação do solo, né? Temas que têm a ver com a nossa profissão e que são, no caso de uma região metropolitana, já não possíveis de serem resolvidos por um agente só, local. Às vezes, já pela conurbação, pela conexão dos serviços que são praticados ali, naquele território, numa autoridade só não basta, é preciso uma concertação de mais de uma autoridade, prefeito, governador, e no caso do Rio de Janeiro, por ter sido capital, penso eu, até mesmo do governo federal. Você tem concessões de serviços essenciais dentro do território metropolitano, como a ponte Rio-Niterói, como a rodovia BR-101, como a rodovia Dutra, como a rodovia Washington Luiz, entre outras, porto, aeroporto, e isso não se fala. A gente não construiu ainda, isso é lamentável, a gente não construiu esse ambiente de concertação capaz de criar condições de estabelecer um mínimo de diálogo e um mínimo de concertação para realizar, então, as cooperações e as combinações necessárias a uma prestação de serviço mais eficiente. Não resisto a outro exemplo prático para entender essa questão, deixar claro o quanto é preciso a gente amadurecer política, institucionalmente, para dar conta disso. Barcas, eu vou mostrar os números aqui. Barcas é um serviço mais que centenário já na nossa região metropolitana, um dos primeiros transportes públicos, né, a funcionar regularmente aqui na região, e veio perdendo antes da pandemia, já vinha perdendo bastante passageiros. Veio a pandemia, deu uma baixa ainda, uma queda ainda maior, mas essa queda que já vinha acontecendo por fatores assim
exógenos ao contrato de concessão presente, que é um contrato para regular aquela operação. Mas ela não está isolada do mundo, né? Há outros fatores. E no caso eu vou dar 2 exemplos de decisões que extrapolam o contrato firmado entre o governo do Estado e a concessionária e que afetaram profundamente a demanda, o interesse das pessoas em participar daquele serviço. Um deles foi uma atitude da Prefeitura do Rio, ainda num outro mandato do prefeito Eduardo Paes, em que dizem, pressionado pelo judiciário, tirou todos os ônibus da Praça 15. E aí, claro, perdeu-se o interesse. A conexão com os ônibus, você atravessar a Bahia e pegar ônibus para ir para várias partes da cidade do Rio de Janeiro, né, era muito interessante, muito cômodo. Esse interesse subiu com essa atitude. Mais ou menos ao mesmo tempo, o governo federal, final ainda do mandato da Dilma, teve um edital de renovação do contrato de concessão da ponte. E tinha lá, posto por um tecnocrata qualquer, sei lá, uma cláusula que ganharia o edital, pesaria importante na definição do vencedor daquela concorrência, quem desse a menor tarifa. Bingo, encheu a ponte de ônibus. Contribui para esvaziar mais o interesse pelas barcas. Então, são atitudes para a gente compreender o quanto que é importante um ambiente de combinação, onde seja possível discutir, divergir, xingar até a mãe, mas na busca da construção de uma solução sustentável, tanto do ponto de vista financeiro, operacional, institucional, enfim. Então, ainda é difícil, não é só no Rio, ainda é muito difícil esse ambiente. Há cidades, há estados no Brasil em que essa situação está um pouquinho mais madura, mas ainda é um desafio, né, muito importante criar esse ambiente de concertação. E aí, falando mais especificamente do fato metropolitano em si e dos desafios postos sobre ele, é muito importante também que a gente aplauda, anime, reconheça o papel do planejamento. Eu conversava com o Leandro ainda há pouco, antes da gente começar, sobre o esvaziamento desse papel, dessa função importante, diante do pragmatismo que parece ter tomado conta de todas as decisões e processos políticos que nos cercam, né? E acho que esse esvaziamento, o não reconhecimento, a não valorização do papel do planejamento como instrumento fundamental para a construção de um ambiente de concertação, de combinação, de cooperação mais efetivo, me parece muito importante. Aí eu vou dar um número, que eu acho que é importante entender, explica melhor do que eu estou falando. Mais ou menos há 50 anos, um pouquinho mais, foi criado lá em Curitiba o Instituto de Planejamento e Pesquisas Urbanas da cidade de Curitiba, o IPUC, que foi o primeiro esforço assim, de uma autarquia voltada para o planejamento e com uma coisa para além dos prazos de governo. E foi muito exitoso, deu importantes resultados, continua dando importantes resultados à cidade de Curitiba. E de lá para cá, são 5.000 municípios brasileiros. Claro que um município pequeno, de 5, 10, 20 mil habitantes, 30 mil, não tem musculatura, talvez, para suportar um órgão desse. Mas são mais de quase 400 cidades, ou mais de mais de 100 mil habitantes. Então, a gente tem cidades no Brasil, quando ele foi criado lá, em Curitiba tinha 350, 400 mil habitantes. Então, tem cidades no Brasil que tem necessidade de ter um instrumento desse, um organismo desse tipo. Creio, em todo o Brasil, são 30, não chegam a 35, eu posso estar desatualizado, institutos desse porte. Então, um instrumento exitoso, sucesso no mundo inteiro, respeitado como referência na construção de um planejamento permanente, né? E que, claro, teve erros aqui, acolá, como tudo na vida, mas que foi capaz de ajudar a cidade a se desenvolver de uma maneira sustentável, com avanços significativos na mobilidade, no uso do solo, na presença do verde, entre outros ganhos, a gente não conseguiu replicar.
apesar de sermos um país, né, urbano, hoje a maior parte da população urbana, e temos um bom número de cidades de porte médio capaz e com necessidade de ter um instrumento desse tipo, né, uma estratégia desse tipo. Então, eu começo por aí, dizendo que é necessário, e aí estou falando de cidade, que dirá desse fato um pouco mais complexo que a cidade, que são as regiões metropolitanas, que reúnem 10, 15, 20, às vezes até 30 cidades, ao redor de uma cidade-mãe, e que faz com que, através da conurbação, das conexões socioeconômicas presentes naquele território conurbado, exijam soluções, né, e estratégias um pouco mais complexas do que aquelas vividas numa cidade de 100, 200 mil habitantes, mais ou menos mais isolada no território. Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria de convidar a vocês a refletirem, né? Então, eu queria compartilhar com vocês alguns números das evidências que o censo desse século, os censos desse século, trazem para nós. Pode ser? E aí eu vou passar o primeiro, um que é importantíssimo. Eu trabalho na Getramp, estou lá encerrando meu segundo mandato como conselheiro, e eu estou trazendo aqui números que a gente tem levantados lá, números efetivamente, né, realizados sobre o transporte de público metropolitano, que a agência regula contratos do metrô, da Supervia e de Barcas. E os números são esses, né? De 2000 para cá, essa é a situação do metrô. Ano a ano, a quantidade de passageiros transportados. Então, em 2000, antes de 2000, tinha um número que estava aqui na ordem de 100 mil passageiros dia, né? Ele foi crescendo, durante até chegar em 2016, né? 2019, onde chegou a transportar, né, 250 mil, mas acho que essa é uma linha do metrô, perdoe-me, peraí. Acho que o rapaz fez confusão, deixa eu ver aqui. Metrô. Nosso mesmo. Agora melhor assim. Então, aqui o metrô em azul, a Supervia em verde e Barcas em vermelho. Então, nesse século, essa foi a trajetória, né? Foi crescendo e chegou lá até na véspera da pandemia, um patamar mais elevado. E aí, com a pandemia, uma queda acentuadíssima, depois uma recuperação lenta que ainda não chegou no patamar que se praticava antes da pandemia. Nos trens, a situação ainda é mais grave. Houve a queda mais acentuada e aí depois uma recuperação mais gradual e menos animada que a do metrô. E Barcas, essa situação que eu já vinha caiu um pouco mais na pandemia, recuperou um pouquinho, mas já voltou a cair. E transporte público é essencial. Isso tem a ver com uma mudança também, ou mudanças que no mesmo período vem ocorrendo na sociedade, que nós participamos, né, e que também estão presentes nos outros modais, nos ônibus, e não só no Rio de Janeiro. Há uma queda expressiva do transporte público na vida das cidades brasileiras. Em 2017, a Confederação Nacional dos Transportes fez uma pesquisa e tínhamos em 2017 50% dos deslocamentos nas cidades era feito por transportes públicos, dos diversos modais, e outros 50% por transporte individual. Fez a mesma pesquisa em 2024 e tivemos 66% no transporte individual e 33% ou 34% em transporte coletivo. Então, o transporte coletivo no Brasil perdeu quantidade de passageiros. Passageiros foram perdidos. A pandemia contribuiu, mas não é só, e não podemos ficar tapando o sol com a peneira achando que foi ela a responsável. Ela contribuiu de um modo importante, mas outras ações comportamentais da sociedade fizeram com que isso também acontecesse. A presença dos aplicativos, que cresceram mais do que
decuplicaram, multiplica por 10, né? Decuplicaram nesse período. O trabalho remoto, a opção pelo transporte individual, com o crescimento, eu vou mostrar aqui os números do automóvel, do número de automóveis, a taxa de motorização e de motocicletas. Então, são atitudes comportamentais que a sociedade foi tomando por diversas razões, né, e que geraram essa transformação, essa mudança importante na quantidade. Engraçado, eu pedi esse gráfico aqui, porque para mostrar que a linha 1 do metrô, a principal, ela tem um peso muito importante na recuperação dos passageiros. A linha 2 já é menos, e a linha 4 não recuperou. Ela vem, aliás, em viés de baixa. Então, é importante também para a gente entender e buscar entender as razões que fizeram o mesmo sistema, com, teoricamente, a mesma qualidade, tem 3 linhas cujo comportamento da população em relação ao uso dessas linhas tem diferenças, principalmente pós-pandemia. E aqui os dados do censo que eu queria compartilhar para mostrar que nós estamos vivendo na região metropolitana, no Brasil, nas cidades, nós entramos de fato na transição demográfica. E isso apresenta novos desafios que a gente precisa ter, não só uma estrutura de planejamento, de reconhecimento, capaz de fazer um bom reconhecimento das evidências, mas, sobretudo, de fazer proposições adequadas a essa nova realidade. E aqui, o que é mais interessante é que entre 2000 e 2022, neste quase quarto de século, a gente teve um pequeno crescimento da população da região metropolitana como um todo, porque entre 2000 e 2010 ainda estávamos com um crescimento mais animadinho. Mas a partir de 2010 a gente entrou de fato na transição demográfica, onde observamos na região metropolitana como um todo uma redução da população, né? Então, isso é um fenômeno novo. As cidades brasileiras estão parando de crescer demograficamente, algumas, inclusive o Rio de Janeiro, mas não só, outras cidades da região metropolitana apresentaram taxas demográficas negativas. Na minha vida, isso é a primeira vez. Não sei se concordo comigo, é a primeira vez que a gente se depara com essa história. E a gente tinha um pouco a mania e o mecanismo de cabeça por achar que crescimento se combinava com crescimento demográfico, o que não tem nada a ver. Não. Mas a gente tinha um pouco essa visão e a gente vai precisar um pouco mexer nessa engrenagem para entender que não é bem assim. E aí, aqui talvez um número mais importante, né, de dividir com vocês, e aí tem a ver com comportamento, muito a ver com comportamento. A gente teve um crescimento pequeno da população entre 2000 e 2022, a gente passou de 11 para 12 milhões de habitantes, perto disso, mas o número de domicílios teve um crescimento de 60%. Tínhamos 3 milhões e 300 mil domicílios aproximadamente na região metropolitana, e agora no censo 22 contamos 5 milhões e meio. Para cada 2, vê se acontece mesmo, né? Para cada 2 domicílios que nós tínhamos, a gente fez 1. É isso? Ou não? É isso mesmo? Mais 63%. O outro quadro vai mostrar. Pouco mais do que 1. Pouco mais que 1, né? Então, é um crescimento bastante expressivo. E tem a ver com o quê? Com mudança comportamental. Uma delas, muito importante, que afeta a quantidade de população, a taxa de natalidade absolutamente em baixa. E isso é positivo. As pessoas tomaram consciência de que ter filho, botar filho no mundo, é uma responsabilidade. Então a gente entrou na fase de, a população passou a conter, né, e aquela taxa de natalidade reduziu. Reduziu também por efeitos de divórcio, por efeitos dessa consciência, dessa taxa de natalidade menor, por novos arranjos matrimoniais, a família brasileira mudou. Quando eu era menino e comecei a trabalhar com isso, né, o censo da época acusava uma relação de 5 pessoas por família.
Era assim. Esse censo agora deu mais ou menos 2,5 pessoas por família. No Rio de Janeiro deu 2 pessoas por família, na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso significa que lá, naquela época, éramos 90 milhões em ação e 18 para 19 milhões de domicílios. No censo de agora, de 22, 203 milhões, 70 e tantos milhões de domicílios. Enquanto a população já entrando na transição demográfica foi crescendo menos, ou menos acelerado, subia de escada o número de domicílios para atender esses novos hábitos comportamentais nossos, subiu de elevador e continua subindo de elevador. Então, se você tinha 3,3 milhões de domicílios em 2000 na região metropolitana e agora tem 5,5 milhões de domicílios, esses domicílios foram construídos aonde nesse território? Provavelmente numa expansão horizontal sem controle. Daí a necessidade do órgão metropolitano, da gestão compartilhada, do planejamento, para a gente passar a ter um pouco mais de efetividade no controle dessa expansão, que é predatória. A maior parte dessa urbanização, mais da metade com certeza, realizada em condições precarizadas, sem saneamento, sem infraestrutura adequada, distante dos serviços de transporte. As vans, o transporte por van, o transporte chamado alternativo e outras precariedades surgem por conta disso. Não é maldade do piloto de van, perversidade da milícia, como às vezes a gente é levado a entender. Não, no fundo, é um modelo de desenvolvimento, um modelo expansionista que a gente tem adotado, territorial, sem controle, sem infraestrutura, que leva as pessoas a tomarem decisões para suportar e dar conta das suas necessidades fundamentais. Então, essa necessidade da gente olhar para as evidências e procurar encontrar caminhos para enfrentar de modo mais efetivo as dificuldades que vão surgindo com essas mudanças comportamentais é importante. Agora, outro dado que eu queria chamar muita atenção é esse aqui, por conta da taxa de natalidade e por conta do aumento da expectativa de vida graças ao progresso da medicina. Então, a gente teve um crescimento expressivo da população 60 a mais e uma redução de 1/4 da população de 0 a 14 anos. Então, a DEG informa, sai creche da demanda atendida e entra centro de convivência de idosos. Eu estou, grosso modo, estou exagerando aqui só para ficar claro o que nós temos como desafio para frente. E aqui, mais ou menos, um resumo do que eu estou falando. A população, aqui é outro drama da mobilidade que eu tinha citado dos veículos. A quantidade de veículos existentes em 2000, 3 milhões e 800, e aqui 5 milhões e 800. Quer dizer, em 2010, perdão, em 2010. Em 10 anos, e uma década e pouquinho, nós incorporamos 2 milhões de veículos na região metropolitana. Automóveis, que é a solução mais individual, pulamos de 2.800 para 4 milhões. Quer dizer, quase que 50% de crescimento em 10 anos. E o trânsito está ruim, vai ficar pior. Nessa toada vai ficar pior. Não há espaço físico para dar conta desse modelo. E motocicleta é a novidade do pedaço. Pulou de 450 mil para 900, quase 1 milhão. Isso assim, no piscar de olhos. E essa tem viés de alta. Eu tenho lá na cidade que eu moro, tem uma rua, que é a rua de venda de automóveis. Nessa rua já abriram 5 ou 6 lojas de venda de motocicleta. Porque tá barato, R$250 por mês, você compra a bicicleta, bota 50 pratas de gasolina, anda quase que a quinzena inteira. Se botar 100, anda o mês todo, ainda sobra dinheiro. Então, assim,
é uma opção não é boa, ela causa problemas, a taxa de ocupação dos leitos hospitalares, né, os leitos dos centros dos CTIs, uma boa parte é causada pelos acidentes rodoviários e uma boa parte deles por uso de moto. E é mais ou menos isso. Está meio fora de ordem ali, porque eu juntei, eu ia participar do debate, mas depois eu falei, não, eu acho que era melhor eu tentar pegar assim, algumas evidências para compartilhar com vocês. Então, em suma, é isso. Quer dizer, nós temos uma região metropolitana posta, que tem uma lei que organiza a sua governança, garantindo a participação dos prefeitos, das prefeituras e do governo do Estado em proporções adequadas ao tamanho e à dimensão e o papel de cada uma delas no território. Temos um plano diretor da região metropolitana que foi elaborado há 8 anos, há mais de 8 anos, levou 8 anos para ser aprovado na Assembleia, porque na última hora, na hora de votar a lei que organizava a região, foi incorporada a Petrópolis, né, contra a vontade dos técnicos na época, foi incorporada a Petrópolis, e aí levou 8 anos para atualizar o plano, que já ficou desatualizado. Eu fico com dó, porque eu participei, né, bastante desse processo, e quanto demora, as coisas estão mudando, as coisas estão acontecendo, e hoje, por conta das novas tecnologias, numa velocidade às vezes surpreendente. Então, você num cenário desse, com mudanças comportamentais e tecnológicas e do processo da vida da gente, importantes e aceleradas, você demora 8 anos, né, com um plano na gaveta, porque não soube lidar com um fato novo, ou não julgou adequadamente a responsabilidade até podia incorporar Petrópolis para fazer esse acréscimo depois, não perder a oportunidade de avançar com aquele instrumento, um instrumento que infelizmente nasce defasado, né? Quando é aprovado ele nasce com algumas das suas formulações certamente já defasadas dessas questões que eu procurei buscar aqui, as mais importantes. O comportamento da população, que está estável na maior parte das cidades e já negativo em algumas, o crescimento expressivo da população de idosos, que traz novos desafios, novas demandas, principalmente relativos à acessibilidade, né, aos transportes públicos, às calçadas ativas, aos espaços públicos para convivência, a redução da população infantil, que também faz com que as demandas por creche e escola no primeiro ciclo, né, se reduzam, né, não tenham mais aquele crescimento que a gente foi acostumado a viver. Então, esses dados demográficos são muito importantes da gente compreender que é um fenômeno novo. Acho que também fica patente a necessidade da gente olhar para a mobilidade, essa perda de importância e do peso do transporte público na vida cotidiana da região metropolitana, e mostrando que, em contrapartida a isso, o que a gente tem assistido e que preocupa é um crescimento expressivo da busca pela solução individual através do automóvel, com a taxa de motorização aumentando, como a gente pôde mostrar ali, e essa da motocicleta, que é uma novidade que o mundo do Sudeste Asiático, principalmente, tem usado com bastante intensidade, mas cujos resultados, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, com relação aos acidentes de trânsito, são mais graves. Então, eu diria assim, para centralizar a minha fala e terminar, dizendo que são 2 grandes temas que me parecem fundamentais para hoje uma concertação metropolitana: o uso e ocupação do solo e a direção para onde os domicílios novos devem ser edificados, né? Como eles podem ser e como esse desenvolvimento imobiliário efetivo deve ser produzido, para que a gente possa, de fato, não ver o que a gente viu, um crescimento das favelas expressivos nas cidades brasileiras, inclusive na região metropolitana, tanto de população quanto de território, tamanho de território, e além dessa dimensão do uso e ocupação do solo, da orientação desse desenvolvimento, a questão da mobilidade, como a gente recupera, como a gente constrói estratégias para fazer com que o transporte coletivo volte a desempenhar um papel, né, de
estruturador nesse nosso desenvolvimento e permitir que a gente possa ter viagens, a necessidade de viagens, né, menores, né, também, que é importante fazer com que os serviços fiquem mais próximos das pessoas, mas mais importante, as que forem necessárias possam ser feitas em condições mais seguras, mais adequadas, a tarifas justas ou até subsidiadas quando for possível. Então, essa questão, para mim, me parece a questão central hoje, olhando para frente, para a gente tentar encontrar caminhos para resolver. Falei demais. Obrigado, Vicente, mais uma vez, como sempre, nos dando uma aula. E eu acho que é muito interessante o que você traz, Vicente, a questão que você colocou, né, da perda demográfica aqui da cidade do Rio de Janeiro, em especial, que é absurda, né? O percentual é bem alto, e da região metropolitana também. E isso, sem dúvida nenhuma, é um impacto muito grande até no planejamento de todo, né? O que vai ser, né, dessa cidade se continuarmos com essa perda, que é uma perda que não me parece que foi momentânea, ela está como indicador de queda efetiva. Então, isso é uma coisa bastante preocupante. E esses dados que você traz, também da questão da perda nas barcas, nos ônibus, enfim, eu acho que é uma situação que também não se reverte facilmente, né? Então, eu acho que essas colocações da questão da região metropolitana são muito interessantes, e se a gente na região metropolitana enfrenta isso, vamos estender isso para o Estado, que a região metropolitana é um universo, claro, bastante concentrado no Rio de Janeiro, né? Se a gente for, por exemplo, para São Paulo, as regiões metropolitanas de São Paulo são díspares, são desenvolvidas ao longo do território. Aqui no Rio de Janeiro, obviamente que a nossa região metropolitana tem uma força muito grande. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Nós temos o Noroeste Fluminense, nós temos a Leste Fluminense, nós temos uma série de questões que tem que ser colocadas. Então eu chamo o nosso amigo aqui para entrar exatamente nesse aspecto do Estado. Obrigado. Obrigado. Primeiro, agradecer a figura do presidente, do vice-presidente, o convite, aqui representando a Secretaria de Planejamento do Estado. Para mim é sempre uma honra, um prazer dividir eventos, muito mais escutando do que debatendo o Vicente, que eu tenho como uma grande referência desde a minha entrada no Estado, né? Só estou falando de 2010 e eu já acompanhava o Vicente desde aquela época. Eu tentei trabalhar com o Vicente por umas 2 ou 3 vezes, não consegui, mas o Vicente sempre foi uma referência técnica muito importante para mim, para o meu campo de pesquisa. Conversávamos aqui um pouco antes também sobre a necessidade dessas figuras que estão no debate público há muito tempo e que às vezes a gente acaba esquecendo, não faz as deferências necessárias. Então, eu queria registrar de fato aqui o prazer de estar presente numa mesa, dividindo, debatendo com o Vicente, e infelizmente o deputado Luiz Paulo não podendo estar aqui, que também é outra referência no campo político, mas num campo técnico também com muito conhecimento, né? Ainda mais quando a gente toca nesses assuntos sobre planejamento. Então, para a gente é sempre muito importante, ainda mais quando a gente começa a falar aqui do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu faço às vezes aqui do deputado Luiz Paulo, né, e ressaltando inclusive a importância dele fundamental, que foi o autor da emenda, né, uma emenda constitucional, né? Acho que a gente não pode perder isso de vista, que dentro do processo legislativo ele conseguiu colocar no mais alto grau, dentro da juridicidade que a gente tem, a necessidade, a obrigação de produzirmos um plano estratégico. Planos estratégicos são feitos aos montantes, né, Vicente? Mas a sua institucionalização talvez seja um grande desafio, né? O próprio Vicente citou aqui o tempo que se perdeu, ou o bonde que passou, pelo fato do plano metropolitano não ter se tornado uma peça legal, uma lei, naquele momento, lá em 2016, 2017, né, Vicente, por aí.
por conta de uma questão técnica, mas o fato é que o plano estratégico conseguiu se tornar uma lei antes do plano metropolitano. Do ponto de vista hierárquico até faz sentido, mas do ponto de vista da produção, isso é importante dizer, muito do que a gente formulou no plano estratégico bebeu, inclusive, do plano metropolitano. Então, de fato, esses tempos são momentos que a gente precisa aproveitar. Então, de certa forma, Vicente, acho que toda a experiência que teve lá no plano metropolitano também nos ajudou a ter muita clareza sobre as necessidades, por exemplo, do ponto de vista institucional, do que nós deveríamos fazer em relação ao plano. Então, o deputado Luiz Paulo foi fundamental porque fez uma emenda constitucional, obrigou o Estado a olhar para a necessidade de fazer um plano estratégico, e nós tivemos muito respaldo em dado momento, a autonomia para produzir um plano estratégico, e aí, Vicente, com um corpo técnico do próprio Estado, né? O que também, dentro do Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe a dificuldade que do próprio corpo técnico ter autonomia, respaldo e qualidade técnica para produzir documentos dessa magnitude. Então, a gente entende que isso é uma construção que ajuda na própria institucionalidade do plano. E acho que isso vai ficar claro quando a gente passar por aqui. Bom, como o presidente falou, a ideia é falar um pouquinho de como foi construído o plano, os conceitos, os métodos. Não vou tentar falar por menor de tudo, senão vai ficar um pouco maçante a apresentação. E acho que no final aceito a provocação, presidente, sobre a falta ou a ausência de implementação. Acho que isso é ponto para debate nosso. Mas, de fato, quais são os desafios, por exemplo, do plano estratégico para que ele seja um plano mais efetivo, né? Para além da sua elaboração, assim como para além da elaboração do plano metropolitano. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente discutir aqui mais à frente. Só não está indo aqui. Para baixo? Então, certo. Então, bom, é importante a gente falar um pouquinho do que antecedeu o plano estratégico, né? O plano estratégico ele tem um pouco da sua origem ainda no plano de recuperação fiscal. Todos sabem, o Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal desde 2017. A gente está numa segunda versão desse regime de recuperação fiscal, que foi instituído o segundo em 2021, mais ou menos por ali. E naquele momento, dentro do plano de recuperação que estava sendo feito pelo Estado do Rio de Janeiro, houve um diagnóstico da situação fiscal em que se colocavam elementos não apenas relacionados à questão financeira ou de finanças do Estado do Rio de Janeiro, né? No debate sobre receita, despesa, necessidade de se cobrir déficits fiscais, se colocou que o Rio de Janeiro tinha um problema estrutural de geração de receita, né? Uma estrutura produtiva oca, que é uma expressão muito utilizada pelo professor Bruno Sobral, que esteve conosco, foi um dos responsáveis pela elaboração do PEDES também, junto com a gente, uma questão de vulnerabilidade econômica, economias regionais não consolidadas e não integradas, né? Para além da região metropolitana, que tem o seu arranjo, e aqui a gente não está discutindo exatamente a efetividade do arranjo, mas para além da região metropolitana, que tem um arranjo, a gente não tem aglomerações urbanas bem definidas, a gente não tem outros arranjos territoriais ou regionais bem estabelecidos, onde a gente possa olhar dinâmicas demográficas, dinâmicas de mobilidade, dinâmicas econômicas, uma rede urbana com centralidades reduzidas, né? Então, novamente, um estado muito concentrado na sua região metropolitana, mas que outras centralidades podem existir ou podem ser potencializadas até mesmo para você pensar a desconcentração territorial a partir de um viés econômico, né? E aí, alguns caminhos que foram colocados para a saída dessa crise fiscal, e aí eu ressalto dois, era que o ajuste fiscal não poderia ser tratado de forma indissociada de estratégias de desenvolvimento. Essa era uma primeira premissa. E a outra era a necessidade de você garantir investimentos para provocar mudanças estruturais capazes de gerar emprego e renda no Estado do Rio de Janeiro.
Então, quando você fala da necessidade de construir um plano para recuperar fiscalmente, sem a produção de novas receitas advindas do desenvolvimento econômico, a gente fica muito capenga e discutindo sempre numa questão que ela também é estrutural no Estado do Rio de Janeiro, a questão da despesa, mas que ela não se resolve por si só, né? Sem a geração de receita a partir desse desenvolvimento, a gente vai voltar para o mesmo ciclo de discussão sobre o problema fiscal do Rio de Janeiro. Bom, então a partir disso, pensou-se em 4 premissas para esse plano, né? O aumento da capacidade de investimento do Estado, a geração de emprego e renda, a necessidade de retomar a discussão de um planejamento de base territorial, algo que se perdeu no Estado do Rio de Janeiro, praticamente tendo a última discussão grande em torno do plano metropolitano, e de lá para cá pouco se discutiu, a exemplo também do governo federal, né, Vicente? O governo federal também perdeu um pouco essa capacidade e vem retomando aos poucos também essa discussão a nível regional. E a gestão baseada em evidências, como o Vicente mostrou, não dá para você fazer planejamento sem a gente olhar os dados, transformar aquilo em informação, ver para onde temos que ir. Fazer planejamento baseado em achismo, talvez é o que o Estado tem feito nos últimos 40, 50 anos. Bom, então a partir daí, nós criamos a noção, a lógica de um planejamento multidimensional, onde o território ele é transversal a essa discussão, mas a gente quer, a partir desse planejamento, fazer uma discussão sobre a economia, sobre sustentabilidade socioambiental, e a gente ressaltar também questões relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, ou seja, vantagens competitivas associadas ao progresso técnico. Então, são eixos que permeiam um planejamento de longo prazo para o Estado do Rio de Janeiro, lógico, baseado sempre no território. A partir daí, nós criamos nosso desafio. O desafio, então, é esse desenvolvimento econômico regional, de longo prazo, inovativo, social e ambientalmente sustentável. Então, ele tem uma dimensão territorial do planejamento, porque ele precisa ser regional. Ele tem questões estruturantes, porque ele é de longo prazo. Ele é baseado no desenvolvimento da ciência e tecnologia, porque ele precisa ser inovativo. E ele é sustentável no sentido amplo, quando a gente olha não só para características ambientais, mas também sociais do plano. A partir daí, desse grande desafio, a gente passou a olhar, então, questões relacionadas a tendências globais, de que forma essas tendências globais afetavam não só o Brasil, mas o Estado do Rio de Janeiro, a partir de uma lógica de fatores de futuros, né, que a gente assim chamou, para então a gente pensar em políticas para o Estado do Rio de Janeiro orientadas por missões. Ou seja, essas missões seriam grandes desafios sociais que o Estado do Rio de Janeiro precisa combater, e não seria um planejamento baseado no modelo clássico de funções de planejamento, né? Tipo, o que eu vou fazer para a área de segurança, ou para a área de habitação, ou para a área de transporte, ou para a área de mobilidade urbana. A questão ela deixa de ser um ponto específico para se tornar algo mais complexo. Então, na verdade, as perguntas que eu preciso fazer é: o que eu vou fazer para combater a extrema pobreza? O que eu vou fazer para resolver a insegurança alimentar da população fluminense? O que eu vou fazer para resolver o problema hídrico da população do Estado fluminense? E a partir daí, nós então pensamos que tendências seriam essas. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas, por exemplo, a questão da transição demográfica e da urbanização são questões cruciais que a gente se debruçou a pensar, como de que fato isso afetava o Estado do Rio de Janeiro, para se pensar nessas missões, como, por exemplo, a exclusão das desigualdades sociais, a questão da aceleração das mudanças tecnológicas. A gente viu aqui, Vicente colocou, a questão dos aplicativos de veículo, é uma questão de mudança tecnológica que afeta o dia a dia, por exemplo, da mobilidade urbana de forma muito grande. A partir daí, extrai-se então esses fatores de futuro, né, que dizem respeito tanto à questão do uso sustentável de recursos para o desenvolvimento econômico, a ocupação do solo, a preservação e recuperação de recursos naturais, enfim, uma série de fatores que vão orientar, então,
um conjunto de missões que, por definição, precisam ser multiescalares e multiorganizacional. Ou seja, não tem como a gente pensar no desenvolvimento de longo prazo do Estado do Rio de Janeiro pensando apenas na nossa escala estadual ou na nossa escala regional, desconsiderando, por exemplo, os municípios, o governo federal, e também não tem como a gente achar que apenas o poder público estadual vai resolver todos os problemas que são inerentes à sociedade fluminense. Então, é preciso pensar de uma forma multiorganizacional, é preciso pensar junto às entidades de classe, as entidades patronais, as representações de trabalhadores, ao meio acadêmico, aos movimentos sociais organizados. Então, na verdade, para se construir um plano que se diz de Estado de longo prazo e que é para a sociedade fluminense, é necessário que esse plano tenha a sua correspondência validada ou de forma participativa junto dessas organizações. E, por fim, a gente chegou, então, a um conjunto de 10 missões desse plano, né? A gente pode categorizá-las de forma um pouco grosseira até em missões sociais, missões ambientais, missões econômicas, né? Então, erradicação da extrema pobreza, segurança alimentar e nutricional da população fluminense, segurança hídrica do território, descarbonização do Estado do Rio de Janeiro, redução do impacto dos resíduos sólidos, vantagem competitiva associada à economia do conhecimento, ampliação e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e emprego, economias urbanas fortes e cidades socioambientalmente inclusivas, garantia da segurança pública e promoção das igualdades de raça e de gênero. Com exceção da garantia da segurança pública, que é uma caixinha que a gente identifica de forma muito explícita, que tem a ver com a função segurança pública, todas as outras missões, na verdade, você precisa de um conjunto de ações de diferentes órgãos, de diferentes esferas, para a gente poder atingir aos objetivos estabelecidos nela. Bom, e como é que a gente está trabalhando o PEDES atualmente? A gente consegue, de forma didática, dividir o PEDES em 3 grandes dimensões. Uma dimensão interna, que tem toda uma produção técnica da equipe, uma dimensão intragovernamental que diz respeito a essa articulação a partir da Secretaria de Planejamento com os demais órgãos de Estado para se pensar em ações estratégicas para o plano, e a dimensão territorial do desenvolvimento, que talvez seja um dos grandes desafios ainda postos para o Estado, para o PEDES, para a região metropolitana, algo que a gente evoluiu muito pouco, mas que a gente entende que é fundamental recuperar essa discussão. Novamente, as políticas públicas elas ocorrem no território, nas cidades, né? No município, num bairro. Então não tem como a gente falar, por exemplo, da questão da erradicação da extrema pobreza sem identificar quais são os grandes bolsões de pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Não tem como a gente falar, por exemplo, da segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro sem tratar das bacias hidrográficas do Rio de Janeiro. Então são coisas localizáveis, territorializadas. Então quando a gente sai do campo da missão para entender de que forma o PEDES pode produzir seus efeitos na sociedade, esses efeitos eles são dados a partir do território. Bom, o PEDES ele acaba funcionando como qualquer plano mais estrutural, como um orientador para elaboração e revisão de outros planos setoriais, né? Ele serve como referência para planejamentos institucionais de maneira diversa. Ele serve como um indutor de mudança da cultura organizacional e talvez aqui a gente tem verificado que às vezes isso aqui passa um pouco desapercebido, fica um pouco relegado como se fosse menos importante, e talvez isso aqui seja o que mais a gente tem avançado no PEDES nesses últimos 2 anos. Bom, e ele também, logicamente, funciona como uma visão de longo prazo para orientar os demais instrumentos de planejamento público. Na Constituição, assim foi colocado. O PEDES ele passa a ser um instrumento de planejamento de maior valor hierárquico, né? É a partir do plano estratégico que se pensa
o plano plurianual, onde vai estar a programação do Estado para os 4 anos seguintes, e aí é a partir dali que vai se pensar a lei de diretrizes orçamentárias e, por fim, último, a própria execução orçamentária do Estado. Então, se esse ciclo funcionar, se essa lógica funcionar, nós vamos poder ter mais assertividade na hora da execução orçamentária em dizer que aqueles objetivos que ali estão postos estão cumprindo diretrizes estabelecidas no plano estratégico. Isso aqui são maneiras como a gente pode olhar o PET, né? Então, ele como um instrumento norteador de outros planos, ele pode estabelecer, por exemplo, um objetivo, como tem lá, o enfrentamento das mudanças climáticas, que para fazê-lo, você precisa da concertação de vários órgãos do Estado, e aqui a gente está tratando só da dimensão intragovernamental, então a gente não está falando nem de outros atores, mas só do ponto de vista da visão intragovernamental, a gente já percebe a quantidade de ações dispersas em diferentes órgãos que precisam ser concertadas para se chegar num objetivo comum, que é o enfrentamento da mudança climática, por exemplo. Da mesma forma, quando a gente, por exemplo, vai falar do PET como um promotor de articulação em torno de soluções, quando eu tenho uma missão sobre segurança alimentar e nutricional e tenho uma diretiva que diz sobre a produção e abastecimento de alimentos, eu preciso pensar em como fortalecer a assistência técnica e rural, eu preciso pensar como aumentar a produção, por exemplo, de pescado, eu preciso pensar como garantir o escoamento e a distribuição da produção agropecuária. Então, eu preciso pensar em diversas ações que, novamente, estarão distribuídas em diferentes órgãos até a gente chegar num objetivo comum, que é a segurança alimentar e nutricional da população fluminense. E já chegando ao fim aqui, a dimensão territorial do planejamento, né? A nossa estratégia, a partir do território, ela foi muito baseada na questão da recuperação econômica e o adensamento de cadeias produtivas. Dentro do PEDES, a gente estabeleceu 6 grandes complexos econômicos que poderiam ser pensados, na verdade, eles foram pensados, estudados, escrutinados, para que pudessem oferecer possibilidades de potencializá-los para o desenvolvimento econômico. Então, a gente colocou lá o complexo do petróleo e gás, o complexo da saúde, o complexo da economia criativa e turismo, economia criativa e turismo, né? Complexo, me ajuda, complexo da saúde já falei, complexo da economia verde, complexo da economia do mar, falei 6? 5. Infraestrutura e logística, claro. Então, 6 grandes complexos econômicos, que alguns têm mais característica de complexo econômico mesmo. Quando a gente fala de petróleo e gás, isso fica muito fácil de visualizar. Outros nem tanto. Quando a gente fala de economia verde, a gente está falando de diferentes agrupamentos de atividades econômicas em torno de uma questão de sustentabilidade socioambiental, ambiental principalmente. Mas ali a gente pensou em possibilidades a partir de potencialidades que já existem no Estado, ou então ou lacunas que foram identificadas e que precisam ser trabalhadas no Estado. A questão da infraestrutura e da logística do Estado talvez seja o maior exemplo disso, para que a gente possa, de fato, desenvolver. Então, não é apenas dizer sobre a necessidade de desenvolver economicamente o Estado, mas, de fato, para apontar caminhos, né? Continuando aqui, então, não só trazer... e por que esses complexos e não outros? Porque a partir de dados, a partir de evidências, a partir de informações, a gente chegar num conjunto de setores econômicos potenciais, com o objetivo de oferecer à gestão pública informações para a execução de uma política de desenvolvimento regional mais assertiva, né? Isso feito de 3 formas principais. A identificação desses setores econômicos relevantes nas regiões do Estado, então, novamente, o aspecto territorial. Identificar os setores que a região já possui e que apresentam potencialidade para o seu desenvolvimento. E identificar setores que a região não possui, mas que são próximos da estrutura produtiva já existente para aproveitamento dessa estrutura. Isso tudo para dizer que a gente chega depois num conjunto de ações estratégicas que é para orientar, de fato, então, o que é que o Estado precisa fazer, o que o Estado está fazendo
ou o que precisa ser potencializado para a gente começar a trabalhar na implementação do plano, por exemplo. Então, hoje, a gente tem trabalhado um conjunto de ações estratégicas que estão diretamente ligadas às diretivas do PEDS. As diretivas é uma subcomposição das missões, né? Então, cada missão tem um conjunto de diretivas, essas diretivas também têm um conjunto de objetivos, mas a gente mapeou um conjunto de ações estratégicas que estão ligadas a essas diretivas, para a gente poder pensar de fato em ações práticas, né, concretas do governo do Estado. Alguns critérios de priorização que foram estabelecidos para a escolha dessas ações estratégicas. Então, essas ações precisam ter relação com o PEDS, elas precisam estar na agenda de governo. É claro, o plano estratégico ele pressupõe ser um plano de Estado de longo prazo, apesar do pouco tempo, ele foi definido só como 8 anos, né? Isso para um horizonte de longo prazo é pouco. Mas a gente não pode fugir da realidade que esse plano se insere dentro de um contexto de governo. Então, existe uma agenda de governo que precisa ser trabalhada ou inserida dentro da lógica de um plano estratégico de longo prazo. Ações de fortalecimento de potencialidades regionais, aproveitamento de ativos físicos instalados no Estado, atividades econômicas para atração e fixação de mão de obra no interior, e ações indutoras de desenvolvimento sustentável. Então, esses são os critérios que foram estabelecidos. Lógico, uma dada ação não precisa obedecer aos 6 critérios, mas pelo menos a uma ou mais de uma, ela tem que estar envolvida. Essas ações estratégicas são um conjunto de elementos orientados ao desenvolvimento, né? E essas ações são formadas por uma série de elementos. E aí a grande questão relacionada às ações estratégicas é que elas também são intersetoriais, né? Uma ação estratégica não está relacionada apenas a um determinado órgão, ela precisa ser trabalhada de forma multiorganizacional ou multissetorial, né? Mas dentro dessas ações estratégicas, aí sim, a gente tem um conjunto de elementos estratégicos onde a gente define claramente qual é o órgão responsável por aquele elemento estratégico. Pode ser um programa, pode ser um projeto, pode ser um plano, enfim, pode ser coisas que são facilmente identificáveis de responsabilidade de algum determinado órgão. Hoje a gente está trabalhando um conjunto de 12 ações estratégicas, de um universo de 18 inicialmente mapeadas. Ações estratégicas, a gente sabe que o mapeamento de 18 não significa que são 18 ações que vão dar conta de todos os problemas do Estado, mas inicialmente a gente conseguiu agregar em 18 ações, e estamos trabalhando em 12 delas, que tem de ações desde relacionadas à produção de alimentos, a questão da preservação de floresta, segurança alimentar, economia azul, segurança pública, saneamento, pobreza, enfim. Então, é um conjunto de ações estratégicas que estão relacionadas às próprias missões do PEDS, às próprias diretivas, aos próprios objetivos do PEDS, e aí é a partir delas que a gente vai trabalhar esses elementos de forma específica com cada um dos órgãos. Bom, e aí só um resumo da onde a gente chegou até aqui, né, nesses... Lembrando que o PEDS ele se tornou lei no final de 2023, não é isso? Com o início de vigência a partir de 24. Então, a gente tem aí um pouco mais de 2 anos de vigência do plano estratégico. Claro, alguns desses números aqui dizem muito mais respeito à dimensão interna do trabalho, o que foi feito para se chegar até aqui, mas eu destaco algumas coisas, como, por exemplo, a quantidade de documentos técnicos produzidos para subsidiar. Então, assim, dando o caráter da gestão baseada em evidências, a gente tem hoje um acervo já com 35 documentos técnicos produzidos que subsidiaram a construção do PEDS ou que já são decorrentes da própria reflexão em cima do PEDS, né? A quantidade também, a gente tem 10 painéis de dados disponibilizados para consulta sobre dados relacionados ao PEDS, e uma ampla participação, pelo menos do ponto de vista intragovernamental, dentro do Estado. Então, os órgãos têm sido grandes parceiros, não só lá atrás, na elaboração do PEDS, como agora na construção dessas ações estratégicas. E aqui, talvez, a grande questão da institucionalização do PEDS, que é um levantamento que a gente tem feito mais recentemente, que o plano estratégico ele foi
ou ele mesmo, né? Existe uma emenda constitucional que é o próprio plano estratégico, mas o plano estratégico ele já foi utilizado pelo menos 31 vezes para ser referenciado, justificado, ou então, a partir dele, regulamentar leis, decretos, resoluções, portarias, além de 12 projetos de lei que estão tramitando na Assembleia Legislativa, que citam o PEDES ou como fundamento, ou até mesmo a regulamentação de algum determinado aspecto do PEDES. Então, talvez aqui, Vicente, seja, de fato, a questão da mudança de cultura, que a gente sabe que ela é lenta, ela é gradual, mas que a gente tem conseguido verificar que, pelo menos do ponto de vista intragovernamental, o Estado, de fato, tem utilizado o plano estratégico como um documento de referência para pensar as suas políticas. Isso é ótimo do ponto de vista intragovernamental. Mas a gente entende, especialmente, por aqui eu termino essa apresentação, mas a gente entende justamente o grande desafio que a gente tem para falar para fora do Estado, né? Então, quando a gente vem, por exemplo, num evento aqui no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para refletir, mas por que a gente não enxerga a implementação do PEDES? Porque, de fato, existe ainda uma grande dificuldade de fazer desse instrumento um instrumento de alcance para fora do Poder Executivo, ou para fora da máquina pública, né? Não digo só do Executivo, o Legislativo tem usado bastante também, mas como que a sociedade se apropria desse documento, como que ela participa, como que ela ajuda a fazer com que esse documento se torne uma referência não apenas para a produção de políticas estaduais, mas também para políticas municipais, para ações no âmbito de entidades de classe e entidades patronais. Então, talvez este seja o grande desafio, presidente, desafio da governança de um plano desse. E aí, junto da governança, eu coloco essa necessidade de aprofundamento, por exemplo, do planejamento territorial, que é algo que a gente precisa recuperar para o Estado. Obrigado. Pode ser? Oi? Pode fazer umas 3 perguntinhas? Sim, vamos passar para as perguntas, sim, sem dúvida. Você pode escrever seu nome? Elizabeth Falcão Teixeira Leite. Por favor. Nossa amiga ali também depois. Meu nome é Elizabeth Falcão Teixeira Leite. Eu sou arquiteta, urbanista e ambientalista. Nome é Elizabeth Falcão. Mudar o microfone. Tem outro ali. Elizabeth Falcão Teixeira Leite, eu sou arquiteta, urbanista, sou formada há 48 anos e sou ambientalista, tá? Então, as minhas questões são mais questões ambientalistas. Como é que isso está interferindo na legislação que agora as construtoras do Rio de Janeiro estão tendo autorização para desmatar uma imensidão de áreas e esses projetos delas não passam pela Secretaria de Urbanismo, não passam pela Secretaria de Meio Ambiente, só passa pela Secretaria de Urbanismo e o urbanismo aprova sem ter o menor conhecimento do prejuízo sustentável do Estado. Se vocês estão conseguindo, saiu agora, aí, será um mês, menos de um mês, um decreto ainda dizendo que não vai passar pela Secretaria de Meio Ambiente mesmo. Então, como que vocês, eu não sei se a sociedade também pode requerer, porque está absurdo. E uma segunda questão é que esses são os futuros desmatamentos, falando dos futuros que já foram autorizados e dos passados que já foi feito e tem a lei da compensação, que todos os que desmataram ainda não compensaram nem uma árvore e que mesmo que se compensassem e se replantassem quando existe lá 1% disso, eles não continuam, enfim, cuidando, e aí metade do que se reflorestou não vinga. Então, o prejuízo sustentável que essas construtoras mega estão fazendo no Estado e a legislação está permitindo,
é absurdo. E como é que a gente pode interferir nisso? Obrigado pela pergunta. Eu acho que é interessante colocar. Nós estamos entrando num aspecto que é estritamente municipal, não é, que você está trazendo. E é uma discussão que a gente está trazendo aqui, justamente um plano de desenvolvimento, né, do Estado em si, né? Mas eu acho que é interessante entrar nessa discussão, Vicente. Obrigado pela pergunta. Existe a legislação. Se ela não está sendo cumprida, é sujeito a um ajuizamento qualquer, penso eu. Se tem a legislação, né, e ela determina que certo tipo de árvores ou de vegetação deve ser preservada devido ao seu tamanho, seu porte, a grossura do seu caule. Não sei, cada município tem lá normalmente o seu critério, né? Se ela não está sendo obedecida, é ajuizamento. Acho que aí é envolver o Ministério Público, a Justiça, no sentido de exigir e cobrar o cumprimento da legislação em vigor. Isso quando não é cumprida. Está estabelecido em lei, determinado que a dimensão de uma árvore, de um conjunto de árvores de tal envergadura não pode ser demolido sem compensação, não pode ser derrubado sem compensação, ou não pode ser derrubado em hipótese nenhuma, em alguns casos. Isso, se está gravado em lei, tem que ser obedecido. Se não é obedecido, a solução é ajuizar. Ajuizar e a sociedade, através do Ministério Público, então, cobrar o cumprimento da lei. O ressarcimento, no caso que já é um fato já derrubado, e quando não derrubado ainda, o impedimento para que essa derrubada aconteça. Teoricamente é simples assim, né? Mas do ponto de vista da prática, na região, cidade grande, interesses às vezes escusos, comportamentos nem sempre republicanos podem aqui e acolá fazer com que isso não se respeite ou se afronte a lei mais descaradamente. Eu acho que nós temos um problema grave, né, comportamental, que faz com que a gente não tenha muito o hábito de cumprir a lei, ou até porque a gente, às vezes, o próprio poder público estimula ou dá sinais de que a lei pode não valer. Vou dar um exemplo mais do urbanismo que do meio ambiente, se você me permite. Quando a gente é acostumado a criar leis, como, por exemplo, a mais-valia, o mais-valerá, que tem viés predominantemente arrecadatório, a gente sinaliza que a lei do urbanismo, a lei do plano diretor, a lei de ocupação não vale tanto. Então, eu acho que no meio ambiente, não é muito minha área, me perdoe, mas eu acho que também acontece a mesma coisa. Quando a gente, por exemplo, faz vista grossa, né, para ocupações em áreas indevidas, né, situações de margem de rio ou em costas declivosas, né, eu acho que também a gente é negligente com isso. Eu dou um exemplo sempre de uma situação que é interessante. A Light é uma concessionária, tem lá seus defeitos, mas tem uma atuação da Light que é interessante. E nas linhas de transmissão, como ela é penalizada financeiramente por qualquer acidente, né, com relação aos cabos de alta tensão, ela não permite. Antigamente ela usava helicóptero, mas recentemente ela usa drone para acompanhar regularmente o que está acontecendo embaixo da linha de transmissão. E aí você não vê. A linha de transmissão às vezes é aberta e sem muro e não tem ocupação. Quando muito uma horta, às vezes um lixo clandestino pode até acontecer, mas a ocupação não acontece debaixo da linha de transmissão, porque a Light sabe o quanto a multa, o quanto lhe custa, e a responsabilidade civil, caso aconteça, a responsabilidade civil é no CPF de quem é o responsável, né? Na pessoa física, não é só na jurídica também. Então, acho que ali, para mim, tem um exemplo interessante de que a gente devia olhar e tirar cola mesmo, né, para outras concessionárias ou outros serviços que são negligentes ou que não assumem a responsabilidade de controle do território como deveriam. Então,
Não sei se respondo, mas é mais ou menos assim que eu Eu vejo. entendi o que o senhor falou a respeito dos interesses financeiros, como falou na mais-valia. Eu trabalhei com Saturnino na época que foi criada a mais-valia, sou já de muito antigamente. Então, mas assim, o que eu pergunto é se o PEDES tem como criar, ou, enfim, de interferir diretamente nesses resultados de cobrança dessas construtoras e superar os interesses financeiros. Vamos vencer esses interesses, porque que mundo a gente vai deixar para os nossos descendentes? Sabe, a educação, tem que se educar, tem que botar na mídia, porque tem que cobrar. Ah, tá bom, tem interesse financeiro. Ah, é? E a gente senta e bate palma? Não é assim. Então, se existe esse órgão, achei fantástico, eu não conhecia, enfim, eu sou de Niterói. Mas, assim, achei um espetáculo, os objetivos e onde é que eles querem chegar. Mas tem que, efetivamente, colher os resultados desses. Obrigado, Isabel. Eu acho que complementando o que você está colocando, entendo o seguinte, eu acho que o que o Vicente trouxe é muito importante que a gente entenda. Há uma responsabilidade também da nossa própria sociedade que não tem o hábito da cobrança. Essa é que é a grande realidade. Agora, recentemente, nós vimos, por exemplo, no evento do Bennett, no evento da Light lá no Grajaú, em que a população começou a se mobilizar, o Ministério Público foi acionado. Então, se a sociedade não grita, não corre atrás, as coisas efetivamente passam ao largo, infelizmente. Essa é uma realidade. Agora teve um desmatamento grande e a população Então, vamos dar sequência. Tem outra pergunta do nosso colega. Obrigado, Beth. Por favor. Boa tarde, meu nome é Gabriel Azevedo, eu sou arquiteto e urbanista recém-formado pela FAUFRJ. O meu TFG foi um estudo para a expansão das linhas de barca na zona metropolitana. Eu queria aproveitar a oportunidade para poder fazer a pergunta, né, já que foi abordado pelo Vicente. O que falta? O que falta? É um microfone. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar o que falta para que haja uma ampliação das barcas assim, na prática, no mundo real, porque eu entendo que é uma escala que engloba vários municípios, né, como o Espelho d'Água toca 7 cidades da zona metropolitana do Rio de Janeiro e é uma situação complexa mesmo. Mas atualmente nós temos 5 estações de barcas e só 4 linhas. E todas essas linhas levam para Praça 15. Não existe nenhuma interligação entre elas próprias, como a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá, que são geograficamente próximas e não tem essa organização das estações se conectarem. Eu sei que é uma coisa assim que depende de muito investimento, mas existe tecnologia de barcas elétricas, barcas de tamanho menor que podem navegar na Baía de Guanabara, onde é mais rasa. Mas eu queria escutar de quem tem propriedade para falar do que falta, assim, se é uma movimentação do governo do estado, se é uma negociação e uma aliança com as outras prefeituras. Obrigado. Vamos passar ao Vicente, mas de antemão te falo que além do microfone, mas acho que, sem dúvida nenhuma, o Vicente vai, obviamente, dar aula quanto a isso. Mas tem 2 coisas que a gente não pode esquecer. Uma coisa é viabilidade econômica, que muitas vezes, em função dessa queda vertiginosa que a gente teve nos últimos anos, possa ser um complicador. Mas, sem dúvida nenhuma, a vontade política é um dos maiores.
Gabriel, né? Gabriel, eu sou um generalista, não sou especialista, e quero deixar claro isso. Eu vou reportar a você o que eu ouvi dizer, né, nesse período em que a gente andou mexendo com o planejamento metropolitano, e eu me lembro que o Jaime Lerner esteve conosco, né, colaborando conosco no plano, e ele ficava possesso também, ele dizia, a estrada está pronta, só falta, no caso da Bahia, né, a estrada está pronta, só falta as conduções. Eu acho que tem várias razões. Primeiro, o modelo que a gente foi usando e consagrando foi um modelo de barcas de grande porte para a ligação Rio-Niterói, porque assim se impunha. 2 centros, 2 centralidades, pouco, a distância relativamente curta, 4 quilômetros, ali na boca, né, onde tem Praça 15 e Araribóia, e aí então ali funcionou como um grande transporte de massa mesmo, de alta capacidade, né? Chegou a transportar 100 mil passageiros dia. Então isso foi construindo esse modelo, e ou por praticidade, ou por falta de oportunidade ou de análise melhor, tentou se estender esse modelo com essas barcas imensas para as outras linhas, tanto para a ilha como para a ilha de Paquetá, a ponto de, e com obrigatoriedades legais, assim, de transportar de graça, sem subsídio, né? Ou transportar em horários, por exemplo, uma barca daquele tamanho, o horário noturno de Paquetá, uma barca para 1.200 lugares, com 4, 5 pessoas. Quer dizer, então, essas atitudes não pensadas, não avaliadas adequadamente, ou dimensionadas talvez que aquela linha, naquele horário, talvez uma lancha menor para 100 lugares fosse a mais adequada. Então, acho que erros administrativos, comodismos, por estar concedida a terceiro, e aí ficar sob a responsabilidade dele, não ter interesse, né, em investir naquela linha que parece deficitária ou não tem retorno, ou da Ilha do Governador, que segundo ouvi de alguns colegas, que a estação da ilha foi pessimamente escolhida, porque obriga as pessoas de uma parte da ilha a ter a sensação que está voltando para trás para tomar a barca, para vir para a Praça 15, enfim. E a outra mais grave, mais difícil, até porque a Prefeitura de Caxias tentou e não conseguiu, é que centros como o centro de Caxias e o centro de São Gonçalo, que são os centros vigorosos, digamos, ao redor da Bahia, eles não estão na orla, eles estão a 1, 2 quilômetros da orla. Então, é como ter que vergar o bodoque, forçar uma barra para você conseguir fazer essa conexão. Todas as linhas de ônibus, alimentadoras, estão distantes, não passam pela orla. Então, daí também uma dificuldade para fazer essa conexão acontecer. Mas, assim, a minha opinião, e volto a dizer assim, de generalista, e tendo visto isso tudo, eu acho que a gente precisava abrir a conversa, abrir o edital, por exemplo, um chamamento a ter dimensões diferentes, equipamentos diferentes para situações diferentes. Quer dizer, então eu acho que a Ilha do Governador, a Ilha de Paquetá, né, ou o fundo da Bahia, Magé, onde ainda já tem uma conexão clara, tem um porto, tem uma vila, né, um conjunto de habitações, e aí tem alguma demanda, encontrar soluções dimensionadas mais adequadamente, né? E deixar as de maior porte para onde existem linhas. Por exemplo, o próprio Niterói, Charita já é diferente, tem que ter um desenho de barca mais adequado para essa linha. Então, eu acho que se gastarmos tempo, né, investirmos tempo na formulação de soluções adequadas a essas diferentes realidades, que estão todas elas na Bahia, mas exigindo soluções mais apropriadas e mais viáveis economicamente, operacionalmente, eu acho que pode ter bastante sucesso. E está aí a Baía do Bósforo lá e outros, na Itália, na Grécia, várias regiões onde, fora o turismo, né, o dia a dia também é resolvido de algumas cidades com o transporte aquático. Eu sou a favor, mas acho que tem essas impedâncias a vencer. Embarcações diferentes, Soluções diferentes. Fora a força elétricas, enfim. Fora a força dos ônibus, né? Enfim, Os cartéis, né? Aí outra história. eu fui elegante. Paulo Tadeu. Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a minha Microfone, por favor. Queria... Bom, eu
Gostou da sua voz. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a minha vizinha de Niterói e também ter falado aí na nossa cidade. E queria também agradecer a pergunta do colega que precedeu, porque eu vou nesse sentido. Falei para você que o pretinho era melhor. Eu vou nesse sentido. Esses municípios que estão do outro lado da poça, só eles respondem por 3 milhões e 200 mil habitantes. E aí vamos fazer a seguinte pergunta. A estrada está pronta. Em São Gonçalo, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em que Itaúna já existe um CAT pronto. Inclusive, vai lá para o Coperte. É o caminho natural para o escoamento do material Coperte. Bom, tudo bem que o centro de São Gonçalo não é no próximo ao litoral. É a volta das máquinas. Então, veja bem, tudo bem que o centro de São Gonçalo, o centro de Magé, não é próximo ao litoral. Em 1974, eu tive a oportunidade de ver as galerias do metrô, da Glória até a Cinelândia. E quando nós chegamos no Largo da Carioca, já está pronto o segmento para Niterói. Quando é que nós vamos poder ter o metrô para aquela região? Porque eu não vejo como. Quem mora naquela área lá, a mobilidade é praticamente zero. Eu convido a Vossa Senhoria a cair comigo de Niterói para o Rio, 9 horas da manhã. 1h30 de trânsito. Então, isso aí é uma questão muito mais séria, que é a qualidade de vida da população. Então, eu provoco aqui o senhor o seguinte: quando é que nós vamos ter metrô para aquela região? Agora a culpa é tua. Agora responde. Então, vou botar a culpa nele aqui agora um pouquinho. Bom, o Cid não me avisou para trazer bola de cristal. mas eu vou tentar te responder. Um dos maiores constrangimentos que eu passei na minha vida pública, assim, foi uma vez um debate em São Gonçalo, o assunto era outro, não tinha nada a ver com o metrô. Mas quando eu estava no governo, na época, e aí acabou lá um senhor que tinha sido vereador lá, experiente, levantou a mão e falou: meu amigo, você está tudo certo, agora me explica uma coisa, por que São Gonçalo é o único lugar em que o 4 vem diante do 3, antes do 3? Aí eu demorei a raciocinar o que ele estava querendo dizer, porque como é que eu podia explicar que a linha 4 do metrô, essa que eu mostrei aqui, que não responde até hoje aos números pela qual ela foi planejada, estava diante da linha 3, que desde lá de trás era das mais importantes, e ele tem razão, o corredor São Gonçalo-Niterói é o corredor mais movimentado da região metropolitana depois da Avenida Brasil. Então, é um volume importante. Então, naquele dia, confesso, eu tentei ali, mas a reunião acabou para mim naquele instante. A pergunta me deixou sem saída, porque não, era inexplicável, era uma decisão política que tinha sido tomada que não se justificava, tendo em vista uma demanda já reprimida, já com solução desenhada para aquele ramal que é São Gonçalo-Niterói. Mas não sei dizer. Eu imagino, assim, eu acho que, claro, sou absolutamente a favor. O metrô é o transporte mais rápido, mais eficiente, mais seguro, energeticamente também, porque não é tão poluente, enfim, ou quase nada poluente. Mas eu entendo que nós desenhamos um modelo de solução e não fomos capazes de entregar. Eu fico pensando, às vezes eu pensei sobre isso, o que era melhor? Se a gente tivesse com o pé no chão, um planejamento adequado, não teria sido melhor, por exemplo, e já existia o exemplo do Ligeirinho de Curitiba, se tivéssemos implantado um BRT ligando Niterói e São Gonçalo, enquanto não chegava o metrô, aquela população não teria sido melhor atendida do que ficar agarrada num sonho que nunca se realizou? Quando eu olho para a capacidade de investir desse Estado
nos últimos 40 anos, de quantos quilômetros de metrô efetivamente entrega, né, e quantas estações entrega por ano, por cada ciclo de governo, eu fico com dificuldade de te responder, objetivamente, numericamente falando. Uma vez em Xangai, eu assisti num sábado, fui convidado, estava numa missão lá, né, do Banco Mundial, convidado a ir uma reunião, um evento, com o governador de Xangai, o equivalente, que naquele dia estava inaugurando simplesmente 11 estações. Então é outra capacidade de resposta, como São Paulo, nossa vizinha. Tem outra capacidade de resposta, teve outra capacidade de investimento. O Estado do Rio de Janeiro foi limitado em relação à sua realidade, e um pouco que mostrou aqui o Leandro, da limitação de fazer. Então, eu sou acho que a linha 3 continua prioritária, importantíssima, né? A ligação com Niterói é uma impedância importante, porque é um custo importante, são 4, 5 quilômetros debaixo ali da Bahia, né? Sem estação, né? E isso é um custo, quer dizer, o que dá vida ao metrô é você ter estação, uma baixa quantidade de estação para ter movimento, né? Quantidade de passageiros embarcando e desembarcando. Por isso, talvez, Uruguai e Gávea tenha muita dificuldade de um dia acontecer. Acho que o metrô nunca vai ser circular no Rio de Janeiro, porque se andar 11 quilômetros debaixo de rocha para não pegar ninguém, só para fazer o circular, sinceramente, eu acho que é isso. Que eu me cobro como técnico, às vezes planejar também e propor soluções que a gente não tem certeza que vai acontecer, é uma responsabilidade social. Eu acho que a gente tem, enquanto planejadores, propor coisas que sejam factíveis de acontecer, que tenham consistência não só de ser boa intenção, mas consistência de poder ser realizada. Então, eu acredito que a linha 3 tem absoluta necessidade e urgência, tem viabilidade, né? Deve e precisa acontecer. Eu só não consigo, em função da capacidade efetiva de resposta que o Estado tem de realizar investimentos, deveria ter feito a linha 3 em vez da linha 4. Né? Mas já são passados mais de 10 anos que a linha 4 aconteceu, e nada mais aconteceu, né? Por conta de recuperação fiscal, porque tem sido assim a vida do Estado. Então, fica difícil de responder. Eu acho que o Estado poderia, né, não agora, enquanto não sair dessa situação de recuperação fiscal, que tem poder, inclusive, de captar financiamento, mas eu acho que assim que ele puder recuperar, uma das prioridades absolutas é fazer a linha 3. Agora, quando, eu não sei te dizer. Obrigado. Falei demais. Eu só queria colocar, teríamos espaço para mais 2 perguntas, nosso colega tem mais alguém? Mas antes eu queria até fazer um comentário e dar uma provocação ao nosso amigo aqui. Nós falamos, né, do Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que o Vicente foi um dos mestres nessa história, e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que nós estamos falando do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos até um protocolo de proximidade com o IRM, a gente está sempre lá discutindo, e os gargalos são sempre os mesmos, né? E aí passa a preocupação de entender, no meu ponto de vista, que uma coisa é a questão de governo de Estado, política de governo, política de Estado. Essa é a grande dificuldade que a gente tem enfrentado no Rio de Janeiro nas últimas décadas, né? A gente hoje mesmo estava comentando, acabamos de ter a eleição do presidente da Assembleia Legislativa, que vai manter-se como governador em exercício, não sei se vai ter outra eleição indireta, se não vai, ninguém sabe ainda, enfim. A gente vive num estado que temos esses espirros, né? Esses problemas. Eu não vou nem falar aqui, né, dos 7 governadores que foram impeachmentados aqui nos últimos anos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas a grande preocupação, e aí eu te faço essa provocação mesmo, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, ele hoje é um plano de governo ou é um plano de Estado? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, isso no seu entender como técnico que participou disso. A segunda pergunta é, estamos com esse plano estratégico em voga, estamos com ele previsto em execução para, pelo menos parcialmente, se colocar. Claro, é que politicamente hoje as coisas
né, complicaram sobremaneira no Estado. A gente não sabe nem quem é o governador amanhã, muito mais essas questões específicas. Mas a equipe certamente se debruçou e a gente viu que tem uma qualidade do trabalho, mas a nossa preocupação é que, assim como o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana não engatou, né? não foi à frente. Qual é a nossa garantia hoje? Que não tem, mas estou lhe provocando. Qual a nossa garantia hoje da gente vivenciar pelo menos uma possibilidade que esse plano estratégico efetivamente venha acontecer para o governo do Estado? Claramente ele é um plano de Estado, ele foi pensado como tal, ele foi elaborado como tal. Isso não quer dizer que ele não tenha se apropriado de compromissos de governo, porque a gente está dentro, né, de uma máquina pública com compromissos assumidos pelo governante de ocasião, mas ele é claramente um compromisso de Estado, ainda que legalmente ele esteja estabelecido por um ciclo de 8 anos, né? Então, o PED, por exemplo, esse PED, ele tem validade de 2024 a 2031. Existem revisões que precisam ser feitas a cada 4 anos. Passados 8 anos, será preciso a elaboração de um novo plano. A gente entende que 8 anos, como eu disse, é um período curto, mas os desafios que estão postos ali, claramente, a gente sabe que não são desafios que se resolvem até 2031, quando a gente fala de 2050, talvez, quando a gente fala de erradicação da extrema pobreza, segurança hídrica, por exemplo. Então, é um desafio que se põe cada vez mais crítico, né? Com o passar dos anos vai se tornando mais crítico. Talvez segurança hídrica a gente tivesse há 50 anos atrás, hoje em dia é mais difícil. Então, claramente, ele é um plano de Estado. Ele está em voga, a lei que o estabeleceu entrou em vigor em 2024, então ele está em voga, com todos os seus instrumentos inerentes, mas eu entendo que a efetiva implementação do plano, ele passa por uma questão de governança, e quando eu falo governança, eu não quero dizer apenas o controle sobre o plano, ou sobre aquilo que o plano será implementado. Eu falo, de fato, sobre arranjos institucionais de governança, ou seja, arranjos que tenham a participação de diferentes entes para que a implementação do plano esteja associada a uma lógica de implementação de política pública que é voltada para a sociedade e não apenas para o atingimento de determinado compromisso de governo. Eu acho que as duas coisas podem acontecer, e Niterói é um exemplo disso, né? Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, ele já está na segunda versão de um plano estratégico lá. Ele está fazendo a elaboração de um novo plano estratégico. No seu primeiro mandato, se não me engano, ele fez um plano lá também. E ele conseguiu dividir muito bem aquilo que era compromisso de governo, que ele assumiu com a população. Ele falou, olha, eu preciso entregar as coisas que eu assumi com a população. Então, a equipe interna lá, ela conseguiu se dividir entre aquilo que era compromisso de governo, aquilo que era um compromisso para a sociedade niteroiense. Então, dá para você fazer esse tipo de coisa. Mas, de novo, isso passa por uma governança. E em relação ao PEDs em si, por mais que você tenha lá a previsão de uma governança estabelecida para tocar o plano, que é uma governança interna composta pelo governador, secretários, etc. e tal, quer dizer, isso está dentro do arranjo do poder público, do executivo estadual. E aí a importância da dimensão territorial, talvez o arranjo de governança mais importante a ser construído são essas governanças para um planejamento territorial. A gente conseguir se aproximar, por exemplo, daqueles que estão presentes nos diferentes territórios, formando um grande arranjo de governança para a definição de prioridades daquela região que possam entrar dentro de uma agenda governamental. Então, o grande desafio, sem dúvida nenhuma, passa pela construção dessas novas governanças. Obrigado. Alô. Obrigado.
Meu nome é Pedro Calvente, sou arquiteto urbanista e meu mestrado foi sobre o desenvolvimento urbano disperso na região de Cabo Frio. Obrigado, Leandro, pela apresentação e obrigado também ao Dr. Vicente, o mestre Vicente. Eu acho assim que a maioria das pessoas não tem a dimensão da complexidade que é ter este problema em mãos, não é? Principalmente porque nós temos aqui assim uma discussão sobre algo atual, que é o desenvolvimento urbano disperso, que é pós-moderno, é uma discussão urbanística, né, que tange aí uma sobreposição à questão, primeiro, do rural e urbano, por exemplo. A gestão dessa questão, que passa também por essa questão fiscal que você falou. O que é IPTU, o que é INCRA? O crescimento da cidade, dessas aglomerações urbanas, ela enfrenta limites geográficos. E o que nós temos de maior complexidade é a gestão das áreas que se sobrepõem. Na França, isso foi resolvido de uma forma incrível. Os territórios, eles são territórios dentro das bacias hidrográficas, ou seja, as bacias hidrográficas determinam os territórios. Isso resolve muita coisa, muito mais. Resolve esse problema que os senhores têm em mãos. Agora, para que isso aconteça, é necessário vontade política, porque a técnica nós podemos contribuir, não é mesmo? Nós podemos contribuir porque já existe no mundo isso. Já foi feito, já está sendo feito, tão sabiamente feito pelos franceses. Então, isso resolve a questão ambiental, a facilidade de manutenção e, assim, muito obrigado, era só isso mesmo. Obrigado. Algum comentário? Não, só complementando, assim, essa sobreposição, né, você tem uma discussão que é urbano-rural, você tem uma discussão que ela é urbano-regional, você tem, por exemplo, a região hoje que você tem a maior quantidade de reservas ambientais ou áreas de proteção ambiental é também a região que é mais pressionada pelo deslocamento e pela população, que é a região metropolitana, né? A franja da região metropolitana é a área onde você tem mais áreas de proteção ambiental e onde você tem mais pressão demográfica sobre ela. Ao mesmo tempo, você tem um vazio demográfico grande, por exemplo, quando a gente vai para o norte e noroeste fluminense, onde tem áreas extremamente degradadas. Então, isso também passa por um uso adequado do solo, uma recuperação ambiental daquela região, uma produção florestal ali de forma sustentável. Então, são paradigmas que, né, que o Estado convive há muito tempo e que também diz respeito a uma falta de planejamento generalizado do próprio uso do território, né, Vicente? É lógico, o nosso Estado ele é um Estado urbano por natureza, né? Mais de 90% do nosso Estado ele é urbano. Essa é uma característica do nosso território. Mas a questão nossa metropolitana, ela dificulta ainda mais essa pressão, por exemplo, demográfica sobre o território. Então, soluções, por exemplo, que não passem por uma tentativa, pelo menos, de fixação ou de desconcentração da população em direção a outras áreas, e, por exemplo, as baixadas litorâneas hoje se mostram uma das áreas mais dinâmicas dentro do Estado, especialmente pela parte de serviços, pela parte de turismo, pela parte da economia do mar, por exemplo. Se a gente não discute, por exemplo, como potencializar essas regiões de forma econômica, social, com preservação ambiental,
A gente continua voltado única e exclusivamente para tentar resolver os problemas de uma região metropolitana que a gente sabe que precisa de soluções, mas que não é a única, e talvez a solução esteja justamente em começar a olhar para outros territórios que não apenas a região metropolitana. Né? Vou dizer duas coisas. Crescer por crescer, segundo uma professora holandesa, uma economista, é o princípio da célula cancerosa. Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Eu vou dar um exemplo assim que me balizou muito o meu modo de pensar sobre como é que a gente lida com a cidade, com a sua expansão e a vontade de crescer. Um dos cargos que eu ocupei na vida e que eu me orgulho muito foi quando eu fui ser secretário de urbanismo em Nova Iguaçu, onde eu moro. Isso em 1997. Na época, o perímetro da cidade, a área comprometida com a vida urbana, um monte de loteamento de baixíssima densidade, dava para dobrar a população da cidade sem abrir um loteamento sequer. Então, acho que a gente sempre foi muito generoso no sentido de permitir a expansão urbana sem controle, sem limite, sem orientação. E essa expansão, ela corrompe, ela dificulta o funcionamento de qualquer serviço. A baixa densidade, ela não bota nada de pé. E com baixa densidade, você não consegue uma linha regular de ônibus. Com baixa densidade, fica caro colocar o serviço de água e manter. Então, fazer cidade onde já tem cidade, onde a infraestrutura já está mais ou menos disponível, ou às vezes apenas um reforço de caixa, uma melhoria, uma ampliação, resolve, é muito melhor e é muito mais sustentável, e é o que a gente devia perseguir. Então, eu acho que hoje na região metropolitana, para concordar com ele, eu acho que a gente devia ter um esforço muito grande de ser menos generoso na permissividade de fazer com que se possa crescer indefinidamente. É preciso delimitar e fazer um estudo considerando os limites geográficos, ou de bacia, ou considerando criticidade ambiental, área de risco, enfim, todos esses elementos, né, que fazem parte do território, e a gente conter essa sanha expansionista que funcionou no modelo americano em termos de ficar de pé, mas hoje em termos de sustentabilidade já está começando a dar nó. Los Angeles, etc., começando a ter, né, repensando essa maneira expansionista de fazer cidade. Acho que esse modelo está falido. Excelentes as colocações. Eu acho que alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar, que até o Vicente colocou, o próprio Leandro, essa questão da vontade política passa não só por isso, né? Passa também, né, pelo poder econômico que abrange a cidade e abrange o Estado. Não sei se vocês viram, tem um documentário que é sobre o Palácio Monge, né, que foi a demolição do Monge, e o nosso antigo alcaide, né, o César Maia, na sua declaração, coloca que o grande problema de administrar a cidade do Rio de Janeiro, em especial, são vários, mas dois que ele destaca, que é aguentar a turma dos ônibus e aguentar a turma da incorporação imobiliária. E é uma realidade, a gente está vivenciando isso, quando você fala da questão do meio ambiente, da demolição de locais que não poderiam ser demolidos, de árvores que são jogadas ao chão, desrespeito à questão do meio ambiente, tudo isso passa por esse poderio econômico. E, infelizmente, cada vez mais isso se sobrepõe à gestão municipal, à gestão estadual, é uma realidade. E aí volto à discussão e volto à colocação que eu fiz à colega Elizabeth. Cabe a nós, enquanto sociedade, cabe a nós, enquanto arquitetos profissionais que desenham a cidade, né, que se preocupam com a cidade, a realmente chamar a população para que haja uma mobilização contra esses fatos, né? Essa discussão não pode ficar restrita à academia ou restrita às esferas profissionais. Isso a gente tem que expandir a todo momento. E aí eu falo aqui, nosso amigo Leandro, eu particularmente espero que, sinceramente, o nosso plano estratégico venha a se solidificar cada vez mais e que haja realmente uma implementação, mesmo que parcial, que a gente sabe que é sonho de uma andorinha no verão achar que o plano vai ser totalmente colocado. Mas já de ter um plano, já de ter um alvo, já de ter um objetivo, isso já é, né, um avanço, né, substancial.
Essa que é a grande realidade. Eu agradeço a participação de todos. Vamos tirar a foto.